Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cultura brasileira. Essa é uma aula de aprofundamento, então como os autores da sociologia, da antropologia pensaram essa questão e discutiram também os conceitos relacionados à identidade brasileira e à formação de uma cultura, de sociabilidade do povo brasileiro. Bom, o objetivo da aula é aprofundar então reflexões sobre a identidade e sobre o que se pensa a respeito do estereótipo, das formas de sociabilidade do ser brasileiro. Então aqui nós temos uma primeira reflexão sobre o tema, tá? Então tem uma perguntinha aqui para vocês, ó. O que é ser brasileiro? Então quando a gente fala nesse sentido, muitas vezes mobilizamos categorias assim muito amplas, formas generalizadas de pensar. Então, será que ser brasileiro é ter um estereótipo apenas, ter características generalizantes? Bom, ao longo da aula a gente vai perceber que os autores foram trabalhando questões de diversidade cultural e desmistificando também esses aspectos de uma categoria única, de uma dimensão única sobre o ser brasileiro. Então, ao longo aqui da aula, nós vamos trabalhar com Darcy Ribeiro, e Roberto da Mata. Nós temos dois autores então importantes. Darcy Ribeiro foi o autor que trabalhou conceitos relacionados à identidade do povo brasileiro. Então vamos voltar aqui um pouquinho para a gente retomar aspectos gerais da teoria do autor. Esse livro, cuja capa está exemplificada aqui para vocês, O Povo Brasileiro, foi uma obra construída, foi um estudo sociológico feito para responder a uma indagação. Então, qual que era o objetivo do autor? Ele buscava explicar a gênese da especificidade brasileira a um só tempo, diversa e semelhante. Então, etnicamente variada e misturada de inúmeras maneiras, mas sentindo-se como uma única etnia. Bom, Darcy Ribeiro, em aulas anteriores, discutimos de forma mais detalhada a respeito da construção e o debate sobre o conceito de miscigenação. Então, Darcy Ribeiro é um dos primeiros autores ali na metade do século XX a discutir como a miscigenação produz também um sujeito que nem sempre foi visto com bons olhos. Então, se a gente retomar as teorias evolucionistas, o racismo científico lá do século XIX, o conceito de miscigenação ele era pensado como algo ruim. Então, a mistura de povos era pensada como algo que degradaria a raça humana, ok? Então, ao longo do tempo, a sociologia traz esse debate e vai desmistificar, então, essa ideia preconceituosa a respeito também da miscigenação. Bom, então o povo brasileiro. A obra de Darcy Ribeiro, ela vai trazer então aspectos da diversidade, como eu acabei de citar para vocês, tá? Unidade étnica nacional em conformidade com diversidades socioculturais e regionais, desculpe. Então o Brasil, ele é composto por diversos Brasis. Então quando a gente fala cultura brasileira, estamos trabalhando com uma ideia geral, ok? E na sociologia, nós procuramos, então, aprofundar esse estudo sobre cultura brasileira partindo do princípio que não existe um Brasil ou uma cultura homogênea, uniforme, e sim diversos Brasis dentro desse território. Bom, e o que diz, então, o autor, por que ele trabalha com essa ideia de diversos Brasis? Aqui nós temos três matrizes formadoras do nosso país, tá? Então temos a matriz Tupi. A matriz Tupi, então, seria a família linguística Tupi, da qual descendem várias etnias indígenas inúmeras. No nosso território, quando os portugueses chegaram, não havia apenas grupos, etnias indígenas descendentes da matriz Tupi. Existem outras, porém, numericamente, proporcionalmente, a matriz Tupi foi bastante influente também na formação do nosso povo, nessa questão da miscigenação. Bom, para Darcy Ribeiro,
Então vamos acompanhar aqui o slide. O Brasil nasce como uma utopia, uma terra sem males. O caráter comunitário da vida, então se a gente pensar um pouco nessa questão indígena, nas formas indígenas de sociabilidade, de comunidade, e a ideia de totalidade do cosmos, replicada em todos os aspectos da vida, como a importância do círculo na organização geográfica e cultural. Temos também a questão da proximidade com a natureza, os aspectos religiosos e alimentares, lazer, medicina. Então, toda essa cultura indígena, que é bastante complexa, formada por muitas etnias, vai influenciar na formação do povo brasileiro na medida em que as pessoas vão se misturando. Temos também a matriz afro, ou seja, nós passamos por quase 400 anos de processo de sociedade escravocrata e vieram diversas etnias também, muito distintas entre si, culturas diferentes de povos africanos para o Brasil. E aí, essa vinda para o Brasil, ao longo de muitos séculos, também vai resultar em uma influência cultural muito forte, muito marcante na cultura brasileira, no que é ser brasileiro. Então vamos acompanhar aqui, ó. A matriz afro, então, ela é formada por uma diversidade e complexidade de culturas africanas, que muitas vezes são tomadas como unidade. Então é o que eu disse para vocês. Às vezes a gente olha para formação cultural. O brasileiro é formado por negros, brancos e indígenas, como se fossem 3 categorias, cada uma uniforme. E na verdade essas 3 categorias são formadas por inúmeras culturas, ok? Então, cada migração específica de etnias, de grupos linguísticos, nagôs, malês, iorubás, povos africanos, trouxe uma cultura diferente, compondo aos poucos a cultura afro-brasileira, que a gente também é um termo que generaliza. Aqui nós temos uma imagem, então, uma figura de orixás, símbolo da religiosidade afro-brasileira, bastante importante, nos aspectos religiosos, culturais do nosso país. E por fim temos a matriz lusa, que seria a influência branca do colonizador português. Vamos ver o que temos aqui, então, ó. Existe uma complexidade também de uma cultura portuguesa, suas misturas étnicas, culturais e religiosas, que muitas vezes tendemos a retratar como homogeneidade, ou seja, como igual, desculpe. A trajetória histórica de Portugal no século XIV e século XV permite uma expansão marítima, ou seja, colonização de territórios, exploração de matérias-primas, o que a gente chama de imperialismo europeu, que também fez parte da política internacional de outros países, como Espanha, Inglaterra, França. E por fim, aqui a colonização brasileira, dentro dessa política maior, dessa política imperialista, a produção de bens primários subordinados aos interesses econômicos europeus. Então, Darcy Ribeiro chama atenção para esse caráter também violento, exploratório da colonização europeia sobre as Américas e especificamente o Brasil. Então, aqui nós temos uma primeira atividade, vou ler para vocês. Nessa confluência que se dá sobre a regência de portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas, se enfrentam e se fundem para dar lugar a um novo povo. Por que o termo se enfrentam? Justamente por conta desse caráter de dominação colonial. Então, quando falamos em mistura racial, em miscigenação, nunca podemos esquecer que ele foi feito através de um processo violento. Então, se a gente tem um resultado de uma cultura brasileira que se formou, a gente tem também problemas sociais que vêm, então, dessa mistura e desse processo de dominação colonial. A proposta é a seguinte, vocês vão resumir em um parágrafo as 3 matrizes culturais formadoras do povo brasileiro, procurando então destacar a importância dessas culturas, tanto das culturas indígenas, quanto das culturas de matriz afro, e também a contribuição dos povos colonizadores, no caso aqui a matriz lusa, os povos portugueses.
Pessoal, conseguiram pensar então em uma possível resposta, uma construção de ideias que formule essa relação da contribuição das 3 matrizes étnicas para a cultura brasileira? Eu vou ler para vocês uma possível então construção de resposta para essa atividade. A sua resposta deve assinalar as principais características das matrizes culturais do Brasil: matriz tupi, matriz afro e a matriz lusa. Destacar também a dupla condição de diversidade na unidade étnica cultural, de acordo com a teoria do antropólogo Darcy Ribeiro. Bom, aqui nós vamos para a segunda parte da aula, então vamos trabalhar um outro autor que também é da metade do século XX, chamado Roberto da Mata. Bom, Roberto da Mata tem diversas obras, uma delas é a primeira aqui que aparece no material para vocês, que é o livro Carnavais, Malandros e Heróis. Então, Roberto da Mata, ele pressupõe o Brasil como algo entre uma sociedade completamente hierárquica, ou seja, o Brasil passou por muitos anos de uma divisão racial muito bem marcada por conta da escravidão. Então, existia uma hierarquia de relações muito bem delimitadas, as elites rurais, as classes trabalhadoras, ok? Então, além disso, o autor também vai destacar que temos na contemporaneidade, então, a partir do momento que o Brasil deixa de ser colônia, se torna uma república, vai ter uma legislação baseada nos direitos europeus, lá na Revolução Francesa, a ideia de cidadão de igualdade. Também vai se desenvolver aqui também uma questão de ideais mais individualistas, de se pensar o sujeito como alguém, o sujeito de direito. Bom, então o que Roberto da Mata problematiza em suas teorias? Que o Brasil ele possui tanto aspectos de uma forte hierarquia nas relações sociais, como resquício lá da época da escravidão, e também relações sociais marcadas pelo individualismo. Então, esse individualismo tem a ver com eu me relaciono com as pessoas e determinados grupos com os quais eu me relaciono, eu mobilizo aspectos de poder, de status social, sempre também pensando nas vantagens que eu tenho com essas relações. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é esse individualismo na perspectiva do autor. Bom, Roberto da Mata afirma que a oposição entre a casa, o que é a casa? É o espaço privado de convívio. Dentro da casa temos hierarquias, as relações familiares são marcadas, então, por relações de âmbito mais privado, mais fechado. E temos também o espaço da rua, que é o lugar do convívio público. Então, é o espaço, por exemplo, no qual eu saio para trabalhar, me relaciono com meus colegas de trabalho, então é o espaço público. É diferente das relações que eu estabeleço no espaço privado. Porém, para Roberto da Mata, o brasileiro sempre mistura muito essas duas dimensões da vida nas relações sociais. Então, costumamos nos relacionar muito no espaço público da mesma forma que nos relacionamos no espaço privado, ok? Então, vamos ver aqui, ó. O espaço da casa seria o espaço da hierarquia, onde todas as pessoas são colocadas em um sistema de relações familiares. Então, você tem o seu papel social dentro de casa. Você, enquanto aluno, na escola você tem o seu papel social. Enquanto filho, na casa, então tem que corresponder às expectativas e às hierarquias de sua família, por exemplo. Bom, o espaço da rua, então, seria um espaço de mais individualidade e igualdade entre os indivíduos. Ou seja, em termos legais, jurídicos, nas relações, nas regras sociais, o espaço do público, mais uma vez vou citar o trabalho, a escola, temos que nos relacionar de acordo com os critérios de respeitar o direito do outro. Mas, porém, no Brasil, então, a gente tem alguns fenômenos característicos, então, da nossa sociedade. Vamos ver aqui, ó. Os fenômenos brasileiros seriam sempre marcados por uma erupção de hierarquias onde deveria haver igualdade.
tá? Então, a arte de tratar o público como privado por meio de relações de clientelismo, ou seja, troca de favores, que acaba por estender seus próprios privilégios a outras pessoas, sobretudo familiares e aparentados. Então, o que é clientelismo? Tá? Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Uma pessoa assume um cargo de trabalho que ele tem mais poder e emprega familiares, ou seja, ele está usando a sua lógica do espaço privado e trazendo para o espaço público, ok? Isso também pode ocorrer no âmbito do poder político, das relações clientelistas, nas trocas de favores, que o autor também discute bastante ao longo de sua obra. Então, essa relação entre público e privada, ela é marcada por uma frase muito característica que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, que é aquela frase marcante que coloca cada pessoa no seu lugar quando ela é dita. É a seguinte frase: você sabe com quem está falando? Então, esse é um tipo de frase que os brasileiros utilizam muito, seja brasileiros de classes sociais mais altas até as classes mais baixas. Por quê? Porque essa frase, ela demonstra e ela recoloca relações de poder, tá? Baseada em privilégios. Então, isso seria uma característica da sociabilidade no Brasil. Aqui nós temos uma segunda atividade, então, para a gente pensar um pouquinho o que seria utilizar essa frase. Você sabe com quem está falando, mobilizar relações de poder, marcar o seu lugar de poder também nas relações. Então, de fato, existem medalhões em todos os domínios da vida social brasileira. Na favela e no Congresso, ou seja, em todas as categorias, em todos os lugares. Na arte, na política, na universidade e no futebol, entre policiais e ladrões. São as pessoas que podem ser chamadas de homens, cobras, figuras, personagens. Explique qual é o fenômeno antropológico ao qual o texto se refere e justifique a resposta em um parágrafo no seu caderno. Então, aqui nessa atividade, quando ele diz medalhões, é uma forma do sujeito construir o seu lugar de poder. Então, promover relações sociais de troca de favores, que vai lhe colocar no lugar de poder. Então, seria uma prática, isso que ele chama de medalhões, ok? E aí você mobiliza isso nas suas relações sociais. Então, ele está dizendo que em todos os aspectos da sociedade isso acontece. Agora eu quero que vocês pensem em exemplos e escrevam um pouquinho sobre isso.
Pessoal, conseguiram pensar então em formas de sociabilidade na qual se utiliza então esse tipo de frase, você sabe com quem está falando, sobre essas relações de poder que fazem parte da sociabilidade no Brasil? Eu vou ler para vocês uma resposta, uma possível resposta para essa questão. Então, a sua resposta ela deve assinalar que o trecho destaca o caráter fortemente, então, hierarquizado, né, das relações de poder e personalista da sociedade brasileira. Personalista por quê? Nesse termo, você sabe com quem está falando, muitas vezes as pessoas remetem você conhece a minha família, sobrenome, então essas relações de status também. E manifestando-se nas figuras dos chamados medalhões, que seria a construção, então, dessas relações de poder que cada sujeito traz para si ao longo de sua vida. E essas relações elas se impõem através de um mandonismo, tá? de relações de mando, eu mando, você obedece, e da confusão entre o público e o privado que a gente abordou aqui a partir da teoria do Da Mata. Então, uma retomada sobre essa aula. Essa aula, então, ela traz aspectos tanto da obra do Darcy Ribeiro quanto do Roberto da Mata, que são reflexões de antropologia, tá? Antropologia ali na metade do século XX, no Brasil, que vai desmistificar aquela ideia de que o brasileiro seria uniforme, a partir ali então da teoria do primeiro autor, do Darcy Ribeiro, e um segundo momento de que o brasileiro ele tem práticas de sociabilidade fortemente baseadas em relações de poder. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui temos algumas sugestões de materiais para quem quiser se aprofundar no conteúdo e até breve.